A Casa Maria de Nazaré, ela é recheada de crianças, de pequenas florezinhas de Jesus. Amigo, qual a importância da infância para a reencarnação dos espíritos? Se a gente for analisar o ser humano, um adulto, por onde que ele começa? No útero da mãe, nascimento. A infância é o período que a criança está mais susceptível, a aprendizado, principalmente aprendizados morais com os pais. E esses aprendizados a criança vai levar por toda uma vida. Se a gente for analisar ainda as casas espíritas e as crianças, quem são as crianças? Estão crianças no corpo físico, mas são espíritos milenares, espíritos muito antigos. Se a gente trazer ainda mais para dentro das casas espíritas, qual a importância das crianças? É a continuação. Se a gente analisarmos uma casa espírita que não há criança, não há jovens, é uma casa que está afadada a acabar. Porque os adultos irão envelhecer, irão desencarnar, e quem dará sequência naquele trabalho? Então, nós temos que acolher as crianças, esses espíritos que estão reencarnando, e aproveitarmos a infância para instruí-los e direcioná-los e, acima de tudo, apresentá-los ao Cristo, aos ensinamentos do Cristo. E aí sim, nós teremos adultos, jovens, adultos conscientes e que irão nos substituir nas casas espíritas e ainda na nossa sociedade aí fora, porque são eles que irão cuidar de nós no futuro. Ao longo do tempo, aqui da nossa casa, nós reparamos um fenômeno. Na infância, nós agregamos inúmeras crianças, porém na adolescência elas se afastam para retornar depois já adultas com ou sem filho. Amigo, poderia nos responder por que existe essa revolta, esse afastamento dos adolescentes da casa espírita? Se a gente for analisar, não só dentro de uma casa espírita, nós educamos os nossos filhos desde a primeira infância, adolescência. Chega um momento que não ouvem, as nossas ações, os nossos desejos, os nossos pedidos. Eles anseiam por buscar suas próprias respostas. E dentro de uma casa espírita, nós instruímos as crianças, direcionamos. Só que eles anseiam, para viver a materialidade do mundo aí fora. Mas lá no fundo, a semente que nós plantamos, ela está germinando. E temos ainda que agradecer porque na fase adulta retorna para dentro das nossas casas. Porque aí nós temos a absoluta convicção do que a semente que nós plantamos, ela germinou no campo fértil, ela floresceu e está retornando, consciente dos seus afazeres, das suas buscas por um mundo melhor, e dará suporte a nós que aqui estamos dentro de uma casa espírita. É um processo natural da vida, É a fase da adolescência. É a fase que os espíritos assumem a reencarnação. E olha que nós recebemos, tantos irmãos, que retornaram ao planeta, que nós não sabemos a dimensão, do seu desenvolvimento. E nós plantamos uma semente, a semente do amor. E temos ainda que agradecer porque retorna para as nossas casas. Eu ouço de alguns pais que querem dar a liberdade para os filhos, que vão deixar os filhos escolherem na idade certa. É certo deixar a criança se afastar do meio religioso, principalmente da casa espírita, por livre e espontânea vontade,
Ou seria dever dos pais levar os filhos para as igrejas, para os templos, para o centro espírita? Qual é a sua opinião? Nós temos que apresentar Jesus por meio da religião aos nossos filhos desde o útero materno. São espíritos que estão retornando. Espíritos que no passado não tiveram oportunidade de conhecer os ensinamentos do Cristo e, acima de tudo, viver esses ensinamentos. Foram espíritos que faliram em vários campos de suas vidas, estão retornando. Cabe a nós, pais, desde a primeira infância, levarmos os nossos filhos para dentro de uma casa religiosa. Não é dar liberdade a ele, quando estiver na adolescência, buscar uma casa religiosa. Porque nós sabemos que o mundo aí fora existe a materialidade das coisas, os prazeres materiais e, acima de tudo, os vícios. Talvez, no futuro, vamos chorar por não ter levado os nossos filhos para dentro de uma casa religiosa. Vamos buscar eles aonde? Nós somos seres integrais e vivemos em sociedade. Muitas vezes é necessário olhar acima do muro do centro espírita. Nós vemos reportagens de crianças agressivas, adolescentes que agridem outros colegas e agridem professores e professoras. O que podemos aconselhar a esses pais cujos filhos são extremamente violentos? Primeiro a gente tem que analisar a idade desses filhos, né? Se são crianças pequenas ainda ou se são adolescentes. Se são crianças ainda, nós temos que apresentar para eles a palavrinha mágica, disciplina. Que a responsabilidade dos professores dentro de uma sala de aula é a transmissão de conhecimento. Mas a educação, ela tem que ser dada pelos pais no seio da família, desde o berço. E se houve a negligência dos pais, é procurar reparar esse erro, é conversar com o filho, explicar o que acontece com aquele que erra, quais as consequências, explicar para eles que se tem direito, existem deveres também. Que temos, acima de tudo, que respeitar aqueles que nos cercam, quer dizer, na nossa sociedade aí fora, nos bancos escolares, respeitar os professores, haver uma integração entre escola, família, para que possa resgatar essa criança. Acima de tudo, procurar embutir valores morais nessas crianças. E se são adolescentes, mostrar para eles o que acontece aí fora com essas pessoas. Onde que se encontram aqueles que se rebelaram, agrediram, torturaram ou quem sabe até mataram, se encontram encarcerados. E que se não houver uma melhora, uma busca, uma disciplina, vão fadar a todos os outros encontrar encarcerados dentro de um presídio, dentro de uma casa que abriga menores. É trabalhar a disciplina e, acima de tudo, trabalhar a disciplina com amor, apresentando os defeitos e qual a forma de ser corrigida, com amor e com dedicação. Trazer o filho para dentro de casa, transformar amigo do seu filho. Talvez falte amor, talvez em algum momento da sua vida faltou a palavrinha mágica, amor. É procurar reparar o erro enquanto estás a caminho, né? Como a própria doutrina espírita fala. Reconcilie com o teu adversário enquanto estás a caminho. É reconciliar com a vida, reconciliar com a natureza, reconciliar com o seu próximo. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós.